7h36. Ótimo dia para você. O Imprensa Livre está de volta com mais informação. Confirmando 7h36, quase 7h37. Agora nós iniciamos esta semana uma série de entrevistas aqui com os representantes de Anápolis, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, pontualmente na Câmara dos Deputados. Nós temos vários políticos que nos representam no parlamento e estamos abrindo esta oportunidade, essa ocasião, para que eles façam um apanhado, um balanço. Eu não gosto desse termo prestação de contas, né? Prestação de contas a gente faz no final. Sobre as suas atividades, suas pretensões, o que foi possível fazer, o que não foi, né? Hoje nós estamos recebendo aqui com muito prazer esse representante de Anápolis já há décadas no parlamento, deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores, né? Ele tem sido parceiro aqui da rádio, tem atendido sempre aos nossos convites. É importante. Ele vem aqui hoje nessa manhã exatamente para falarmos sobre isso, né? Sobre o novo governo que se instalou, os novos governos, né? Tanto o governo do estado quanto o governo federal, né? Ele que da mesma linha de raciocínio, a mesma ideologia, o mesmo pensamento do presidente Lula, e certamente pensamos assim que ele vai ser um abridor de portas de Anápolis lá no governo federal. Deputado, muito obrigado por atender ao nosso convite. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Nilton. Bom dia, Ismael. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imprensa. Satisfação poder participar com vocês aqui desse espaço privilegiado de comunicação. Parabéns a vocês por essa abertura, por esse espírito democrático de jornalismo, comunicação. Eu diria para você, Nilton, uma primeira palavra, que o grande desafio que nós temos nesse momento, e esse não é um desafio para mim, é um desafio para todos os agentes públicos e aqueles que exercem mandato, é contribuírem para que a política possa voltar para o lugar devido a ela. A política, no meu entendimento, não é lugar de enfrentamento, de agressão, de violência, de incitação ao ódio, ao preconceito, à intolerância. A política tem que ser um lugar de entendimento, de respeito a quem pensa diferente. A política tem que ser um lugar de negociação, de mediação. E então o diálogo, ele é fundamental. Então eu vejo que o grande desafio que nós temos no nosso país neste ano é podermos jogar uma água na fervura da política nacional para que a política volte ao seu leito natural e nós possamos conviver. E na convivência, no diálogo, no entendimento, no respeito a quem pensa diferente, podemos contribuir para o desenvolvimento do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Eu diria também para você, já avançando naquilo que você colocou como a sugestão de vocês de poder ouvir os representantes, é natural que o meu trabalho como deputado federal, um trabalho que é voltado para todo o estado de Goiás, 246 municípios, eu tenho um trabalho de presença em todos os municípios, fui um dos únicos deputados que foi votado em todos os municípios do estado de Goiás, não é pela primeira vez, fruto desse trabalho, mas é claro que o foco do meu trabalho, o foco principal é a cidade de Anápolis. E aí a minha preocupação, o meu desafio e o meu objetivo maior é poder fazer com que esse nosso mandato, que iniciou agora em fevereiro, ele possa ser um mandato que contribua para o resgate aí da importância econômica, política, social da nossa cidade. Você sabe, você tem experiência, acompanha a história de Anápolis. Anápolis já viveu momentos onde já teve um respeito e já teve uma importância econômica, política e social maior do que ela tem hoje. E isso é um desafio que nós temos que trabalhar a muitas mãos. E eu quero contribuir com isso, com todas as forças políticas, com todas as lideranças, independente de partido político, para que Anápolis retome esse protagonismo e seja uma referência do ponto de vista econômico, até para poder atrair novos investimentos, atrair novas oportunidades econômicas, oportunidades de emprego para nossa cidade e colocá-la num patamar
que a nossa cidade merece. Então esse para mim é o desafio que eu estou colocando no próximo período. Nós passamos já no início desse ano a viver um novo projeto político do país, né? Com mais uma eleição do presidente Lula, né? Nós temos a renovação do mandato do deputado Ronaldo Caiado, e Anápolis é uma cidade emblemática, interessante, né? Tá, felizmente aí sempre na mídia, no centro das decisões, projetos importantes, né? Coincidentemente ou não, aqui é o trevo das ferrovias brasileiras, né? Norte-Sul, a Centro-Atlântica, né? E tem alguns outros projetos do atual governo aí para mais ferrovias, né? Que certamente contemplarão a região de Anápolis. O senhor vê o futuro de Anápolis como, deputado, é uma cidade que a tendência é para ser uma cidade de industrialização, como já o é, né? Ou de prestação de serviços. Nós temos aqui 3 universidades, né? Tem uma rede de atenção à saúde muito boa, inclusive particular, e uma série de outros ingredientes que facilitam nessa logística, né? Como é que o senhor enxerga Anápolis de agora para frente? Nilton, eu diria para você, e você lembrou bem, Anápolis tem uma situação geográfica privilegiada. Agora, essa situação geográfica privilegiada, ela não é suficiente na competição para atração de recursos, para atração de investimentos. Nós temos que fazer de Anápolis uma cidade que seja referência, além do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da logística, de oferecer a quem tem o interesse de investir as oportunidades, as possibilidades e os instrumentos, as ferramentas necessárias para que eles possam fazer esse investimento. Foi assim que eu trabalhei no início do meu primeiro mandato, em 2003, quando eu cheguei na Câmara Federal, e naquela oportunidade o presidente Lula também chegava para governar o país. Nós aproveitamos bem aquela oportunidade e consegui ser, assim, uma referência no debate de atração de recursos para Goiás e especialmente para nossa cidade. Foi ali que nós iniciamos, por exemplo, a construção da ferrovia Norte-Sul em Goiás. Porque se fala muito da ferrovia Norte-Sul iniciada lá na década de 80, mas em Goiás ela foi iniciada em 2004. E depois nós fizemos todo o contorno de Anápolis, a duplicação de Anápolis até o distrito de Interlândia, e fizemos também toda essa série de viadutos, o viaduto lá do trevo para Sousânia, o viaduto do trevo da Vila Jaiara, do trevo de Corumbá, do trevo do bairro de Lourdes, do trevo para saída para Brasília, a duplicação de Anápolis para Brasília que não existia, o trevo do Daia, então o viaduto do Daia. Então tudo isso foi feito nesse período de 10 anos. De 2004 a 2014. Então nós aproveitamos muito bem um período de 10 anos e avançamos na logística da nossa cidade. E agora, infelizmente, depois desse período, nós já estamos aí há cerca de 6 anos, que nós não tivemos assim nenhum investimento concreto do governo federal na nossa cidade, nenhuma obra palpável para falar assim, essa obra foi apresentada nos últimos 6 anos e foi inaugurada aqui na nossa cidade. Então eu quero trabalhar de agora para frente para nós aproveitarmos nesses próximos 4 anos isso que você diz, como fazer de Anápolis essa referência. E nós temos que fazê-la numa parceria. E aí é importante novamente voltar àquele detalhe que eu falava. Nós não vamos construir essa situação um agredindo o outro, um tentando desmerecer o outro. Nós temos que fazer da política um espaço de respeito, de entendimento, de mediação, de trabalhar naquilo que for possível. É claro que tem coisa que você tem opinião diferente, mas naquilo que é possível vamos trabalhar juntos. Então nesses 4 anos nós precisamos trabalhar, e eu quero ser essa liderança na Câmara Federal para poder fazer essa mediação, para atrair recursos e fazer de Anápolis, além dessa situação geográfica privilegiada, uma situação, Anápolis ser uma referência de logística, tanto da questão modal, no rodoviário, na ferroviário. Nós temos que concretizar o modal aéreo, que até hoje nós não conseguimos fazer esse aeroporto de carga sair do papel e funcionar. Então são desafios que nós temos para fazer, Nilton, de Anápolis uma referência que não seja apenas indústria. A indústria ela é muito importante, gera emprego, mas o mundo mudou. O mundo muda rapidamente. E hoje o setor de serviços é um setor cada vez mais atuante e cada vez mais
um setor que oferece oportunidades de negócio e oportunidades de emprego. Então nós precisamos fazer de Anápolis uma cidade aberta às diversas oportunidades de desenvolvimento. Agora nós sabemos que, né, se não tudo, grande parte, né, das decisões passam pelo viés político, né? É assim, o regime republicano é assim, não tem como fugir disso, né? O senhor vê, assim, clarividências, né, probabilidades de um entendimento, né, político-administrativo nos dois níveis de governo, o governo federal conversar com o governo do estado e com a prefeitura de Anápolis? É possível esta conversa, essa parceria? Com certeza, e já estamos fazendo isso, né? E nós temos maturidade para isso. Então precisamos, como eu disse, sair daquele clima dos últimos 4 anos, onde parecia que você, por estar num outro partido ou ter uma posição política diferente, você precisava agredir o outro ou desmerecer o trabalho do outro. Isso não é a realidade, isso é artificial, não é nem da índole do povo brasileiro. Então nós precisamos fazer diferente, e é isso que eu me preocupei desde o primeiro momento desse novo governo, de nós criarmos, sinalizarmos para esse entendimento, dialogando com a prefeitura municipal, mesmo sabendo que nós disputamos espaços, pensamos diferentes em algumas questões, mas no geral nós temos que ter o mesmo objetivo, que é servir ao povo de Anápolis. Da mesma forma, o governo do estado, que sabidamente tem uma posição diferente do governo federal, mas nem por isso vai merecer do governo federal um enfrentamento, um desmerecimento. Pelo contrário, o presidente Lula já recebeu 3 ou 4 vezes o governador Ronaldo Caiado no Palácio, colocou tudo à disposição para servir o estado de Goiás, e é assim que a gente vai trabalhar, com muita maturidade naquilo que pensamos diferente. Cada um defende o seu papel, mas defende também com respeito, defende num patamar, como você disse, do exercício da democracia, e isso a gente sabe fazer, e vamos trabalhar sempre nesse entendimento para garantir os interesses da nossa cidade e os interesses do estado de Goiás. O senhor certamente é um dos políticos mais experientes, né, da atualidade aqui por Goiás, pelo Centro-Oeste, e por que não de nível nacional, né? Nos últimos tempos a gente vê Brasília um clima de muito problema, né? De muito desgaste, né? De muito embate, né? Às vezes até embate desnecessário, né? As instituições não se entendendo, o Supremo Tribunal Federal às vezes não se entende com o Executivo não se entende com o Congresso, né? Quando é que nós vamos ter, assim, a chamada paz social, né? O senhor conhece com profundidade, né? Além de deputado por vários mandatos, também é um estudioso da política, né? É possível nós encontrarmos um modelo político-administrativo para esse país, deputado? Diria para você, Nilton, que não há uma pretensão, claro que a gente gostaria muito, mas não há aquela pretensão de nós chegarmos à perfeição. Isso. É um processo permanente de aperfeiçoamento da nossa democracia. Mas eu diria que nesse ponto que você disse, você tem toda a razão, nós vivemos nos últimos anos, nos últimos 6 anos, um período de muita turbulência política no Brasil. E nessa turbulência, esse conflito, e eu diria assim, até um incentivo à violência, incentivo ao ódio, incentivo à prepotência, incentivo à intolerância, ao preconceito. E isso não faz bem para a política, fica tóxica a política, a ação política. Eu vejo que essa página, se nós não a viramos totalmente, ela já está sendo virada. Por quê? Porque em Brasília eu sinto hoje, independente de partido político, existe esse sentimento de fazer a política voltar ao seu leito natural. E aí, evidentemente, que não é todos se concordar e ter uma unanimidade de pensamento, mas pelo menos o respeito. Pelo menos o respeito. E aí, começa pelo que você disse mesmo, o respeito às instituições. O respeito ao judiciário, a nossa Constituição diz isso. Nossa democracia, ela está nos pilares do respeito, do entendimento e da convivência dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Então nós trabalhamos nesse formato. Então o respeito às instituições e também o respeito dentro das instituições. Dentro das instituições, entre aqueles que pensam diferente, porque dentro da instituição é legítimo que haja pensamento diferente. A democracia é assim, né? Então eu vejo que nós avançamos bastante já neste ano de 2023. Nós estamos criando
um clima favorável de diálogo, de negociação, de entendimento. Repito, isso não quer dizer que exista concordância em tudo aquilo que é encaminhado, mas facilita no debate, facilita na discussão e na busca de soluções. Agora, vamos ter que trabalhar um modelo político do nosso país, e aí você tem que estar constantemente em sintonia, estudando, tentando aperfeiçoar para criar as condições de governabilidade. Porque você precisa ter um sistema onde haja condição de governabilidade, onde o executivo não seja refém do legislativo, onde o legislativo não seja pisado pelo executivo, onde o judiciário não tutele nem o executivo nem o legislativo. Esse é um desafio que nós temos que trabalhar. Mas eu diria que só de nós termos esse freio de arrumação, de colocarmos a política no lugar que ela deve estar, que é lugar de diálogo, de entendimento, de mediação, de respeito a quem pensa diferente, eu vejo que nós já avançamos bastante. Isso vai ser muito bom para o país nesse próximo período. Temos aí alguns minutos. Eu queria falar com o senhor muito pontualmente sobre Anápolis, né? O senhor já, pelo seu histórico, o senhor já conseguiu, né, o carregamento de muitos recursos para a cidade, em diferentes áreas, na saúde principalmente, né? E quando o senhor não é o proponente, o senhor é signatário, né, dessas propostas, né, que premiam, não reconhecem a importância de Anápolis no cenário nacional. Bom, nós terminamos o primeiro semestre, vem aí o segundo semestre, né, depois de uma pausa. O senhor tem, assim, alguma novidade para os anapolinos em termos de melhoramento de recursos, né, que o senhor teria a dizer não só para os seus eleitores, mas para a comunidade em geral? Claro, a gente tem essa responsabilidade. Eu estive aqui com você no começo do ano e coloquei aqui na Rádio Imprensa, para todos aqueles que nos acompanhavam, os desafios que nós queríamos trabalhar nesse próximo período e algumas coisas já no ano de 2023. Uma delas, quando eu falei aqui em janeiro, quando eu estive aqui, é que um dos desafios que nós tínhamos era retomar em todo o estado de Goiás as obras inacabadas, as obras paralisadas do governo federal, que eram mais de 1.000 no estado de Goiás. E aqui em Goiás, aqui em Anápolis, nós tínhamos uma obra que não estava paralisada, mas estava inacabada, que ela é fundamental dentro daquele perfil que você colocou do desenvolvimento da nossa cidade, de colocá-la numa situação privilegiada de disputa na busca de recursos, que é a Ferrovia Norte-Sul. É verdade. A Ferrovia Norte-Sul, nós queremos entregá-la ainda neste ano de 2023, na sua parte final. Nós em 10 anos, como eu disse, de 2004 a 2014, nós construímos mais de 900 quilômetros de ferrovia e inauguramos, a presidenta Dilma esteve em Anápolis em 2014, inaugurando o trecho de Anápolis até o porto de Itaqui, no Maranhão. E naquela época lançamos o desafio de construir de Anápolis até o Porto de Santos. Essa parte, infelizmente, nesses últimos anos, ela não foi concretizada ainda. Nós queremos terminá-la agora para que Anápolis fique numa situação privilegiada de logística, ligando tanto ao Porto de Santos quanto ao Porto de Itaqui. Nós temos outra obra também, que infelizmente nos últimos anos ela ficou paralisada, não avançou, apesar de ter o projeto e ter até o recurso inicial para fazê-la. É a duplicação da BR-414, passando na porta da base aérea, no trecho urbano de Anápolis, saindo do trevo do Recanto do Sol e indo até a divisa com o município de Abadiânia, logo após ali a entrada para o presídio. É um trecho relativamente pequeno, mas infelizmente o governo anterior não a fez e resolveu passá-la para uma concessionária, uma empresa concessionária. Nós estamos tentando retomar esse é um compromisso nosso de poder fazer com que essa obra se efetive nesses próximos 4 anos. A outra questão para colocar Anápolis numa situação privilegiada de competitividade no campo econômico é tirarmos do papel essa questão do aeroporto de cargas. Ela é uma obra do Estado, mas nós queremos, governo federal e eu como deputado federal, e agora, como você disse, tendo um governo federal que alinhado no pensamento, eu quero usar dessa minha proximidade para poder buscar uma parceria com o governo federal, com a Infraero e quem sabe aí num diálogo com o governo estadual, numa parceria, num respeito de posição e trabalhando em conjunto, quem sabe possamos nessa parceria colocar o aeroporto de carga funcionando e dando a Anápolis uma situação realmente de logística privilegiada e de competitividade
para atrair novos recursos. Essa conversa não encerra aqui, né? Porque a vida é dinâmica, assim como a política e a administração. Eu quero reafirmar aqui que o senhor é sempre bem-vindo aqui na Rádio Imprensa, né? E fica no ar o convite para voltar outras vezes para a gente continuar discutindo Anápolis, discutindo Goiás, discutindo o Brasil. Eu quero agradecer a oportunidade e vou citar mais uma coisa aqui só para você. Fica à vontade. O Centro Internacional de Distribuição do Correio, isso. Que hoje só tem 2 no Brasil, São Paulo e Curitiba. Nós queremos no início de 2024 já tê-lo funcionando em Anápolis e dando Anápolis uma situação competitiva. Um abraço a vocês, muito obrigado pela oportunidade, contem sempre comigo. Tá, nós conversamos aqui com o deputado federal Rubens Ottoni, do Partido dos Trabalhadores. Aproveitar para agradecer a presença aqui também da professora Maria Geli, né, que é do Partido dos Trabalhadores, tem assessorado aí o deputado e os demais integrantes do partido. Muito obrigado, professora, né? Esperamos também brevemente contar com a presença da senhora aqui para a gente bater um papo também.